E aí, pessoal, suave na live. Pessoal aí, as meninas, os manos que tá no ouvido. Só vou mandar um bagulho aí, ó. Um aviso. Qual bagulho? Só faço o desafio da garrafa. Essas duas garrafas aqui. Então, né, gente? Queria gravar. Vou gravar o próprio vídeo. Vai ser de bicicleta. Mas de bicicleta, jogar a garrafa, ela vai cair. Vamos ver se eu consigo. Vai ser, mas não vai ser com essa garrafa, vai ser aquelas galão de pinga desse tamanho assim, daquelas de vinho lá, não sei se é pinga vinho. Vai ser desafio também da caixinha de cigarro. Você vira, ela vai de pé certinho o bagulho, você tá ligado? Vou fazer uma gravação aí, ó, da garrafa. Vou sortar o vídeo aqui, bagulho. Vou virar a câmera aqui, pessoal. Tirei a câmera do bagulho ali pra mim gravar a garrafa virando. O bagulho é louco, tem que acertar certinho o bagulho. O bagulho é louco, você tá ligado, né, gente? Sou profissional, tá? Gente, eu vou fazer aquele lá que você faz assim com a garrafa. Ela cai assim na tampa, bagulho é louco. Amanhã mesmo eu vou sortar o vídeo, só vou fazer um aviso. Inscreva-se aí no meu canal antes, senão o bagulho vai ficar louco. Se quiser, ó, meu Instagram, meu Facebook tá aí, ó, embaixo do link da descrição. Se quiser me adicionar no Instagram, Facebook, tá lá. Salve, salve. Tchau, tchau.